Graça e paz, irmãos. Que noite agradável, não é mesmo? Noite em que podemos estar aqui para louvar o nosso Senhor, ter mais um encontro com Ele. Espero que todos nós tenhamos encontros diários com o nosso Deus, não é verdade? Mas hoje, em corpo, podemos adorá-lo mais uma vez, mais um dia. E eu gostaria de orar, agradecer a nosso Deus por essa oportunidade. Convido os irmãos que se coloquem em pé e vamos agradecer. Senhor nosso Deus, muito, muito obrigada, Pai. Que das nossas bocas, ó Pai, saiam palavras de gratidão e alegria nessa noite, ó Deus. Preencha-nos, ó Deus, com sopro de vida, ó Pai, com sopro de alegria, com sopro de... Queremos te exaltar, Senhor. Que tudo de bom, que o espírito de paz esteja nessa noite, neste lugar, Senhor. Queremos reconhecer que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é o nosso Deus e que domina todas as coisas. Muito, muito obrigada, Senhor. Permaneça conosco nesta casa, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, reconhecendo que Ele é Rei sobre toda a terra, sobre todas as nações, sobre a nossa vida. Ele governa. Amém? Louvamos a nosso Deus. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim. Palmas. Com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim. Com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim. Com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim. Com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Louvado seja Deus. Graça e paz, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nosso Deus por mais um dia, mais um domingo, mais uma oportunidade de estarmos aqui como igreja para louvar e bendizer a Ele, que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém?
Final de ano, irmãos. Chegamos mais a um final de ano. E não é que vai falar sobre isso de novo. Não é isso. Mas é que eu não sei os irmãos, mas para mim final de ano é sempre tempo de reflexão. Eu, particularmente, eu sempre tenho esses momentos. É no meu aniversário, é no final do ano, durante o ano, né? E pelo menos para mim é sempre muito bom ter um momento de reflexão, pensar na minha vida, em tudo o que acontece, pensar na minha caminhada com Cristo, naquilo que a gente acaba sonhando, desejando. A gente acaba fazendo uma listinha dos desafios do próximo ano. Engraçado que eu ainda não tinha pensado nisso e a minha psicóloga me fez pensar sobre isso. Mas é muito bom a gente sempre ter esse momento de reflexão, né? E nos meus momentos de reflexão, eu não sei os irmãos também, mas quantas coisas o Senhor tem feito por nós, né? Se a gente parar para refletir, o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, o direcionamento do Senhor sobre as nossas vidas, a mão dele sobre as nossas vidas, né? E eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Salmos, capítulo 32, versículo 8, para a gente meditar um pouquinho. Salmos 32, versículo 8. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: o Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de vocês. Agora eu quero pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias em Isaías, capítulo 55, vamos ler os versículos 8 e 9. Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Amém? Vou ler mais um versículo com os irmãos. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Amém? E diz assim: busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com sua própria sabedoria. Teme ao Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Amém. Irmãos, nessa minha reflexão, eu louvo ao Senhor. Eu sempre fui uma pessoa que sempre buscou o direcionamento de Deus para tudo. Mas eu confesso que, como humana, muitas vezes a minha emoção, às vezes a minha mente, acabou indo mais rápido do que esperar a vontade do Senhor. E aí, obviamente, que veio a decepção, que veio a frustração. E eu acho que isso é natural acontecer. Mas com o andar do tempo, a gente vai entendendo que o Senhor, ele sempre tem o melhor para nós. E o quanto que a gente tem que ser atento em
buscar essa sabedoria, buscar essa paz no coração, para a gente ouvir a voz do Senhor. Porque há tempo para todas as coisas. O Senhor sabe o caminho melhor para todos nós. Então, que mediante a esses versículos que foram lidos aqui, que a gente possa refletir na nossa vida, parar um pouquinho, ver aonde a gente tem falhado, observar se muitas das nossas atitudes, os nossos passos não têm sido dados pelas nossas próprias pernas, pelas nossas próprias vontades, pelas nossas emoções, pelas nossas dificuldades, pelas circunstâncias. E que não só na virada do ano, mas a partir de hoje, através dessa reflexão, que a gente possa meditar na palavra do Senhor e realmente pedir que o Senhor nos guie, pedir para que o Senhor nos direcione em tudo. Não é só em algum sonho, em algum projeto, mas é em tudo, irmãos. Que a gente possa aprender a viver 100% nessa dependência do Senhor. Eu confesso que depois que eu tive o AVC, eu fiquei aquela mulher de... agora tudo é a vontade de Deus, que tudo tem que ser Ele. E por um momento eu me via sem planejar, sem ter sonhos. E não é isso que o Senhor quer. Ele quer que nós tenhamos sonhos, que a gente faça projetos, que a gente tenha desejos, mas Ele espera que cada um de nós, que eu e você, sempre busque a vontade dEle. Que aquilo que está em nosso coração sempre esteja alinhado com a vontade dEle para as nossas vidas. Isso é um desafio, é um grande desafio, porque muitas vezes nós somos guiados e nós temos atitudes que são feitas pelas nossas emoções, pelas circunstâncias, por tudo aquilo que eu acabei de falar agora. E a gente precisa ter essa paz e ter essa sabedoria de que tudo que nós pedimos, de tudo que nós buscamos, tudo que nós sonhamos, tem que estar alinhado com o Senhor. E como que a gente sabe qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas? Como ouvir a voz do Senhor, né? É buscando ter relacionamento com Ele, é na oração, é na meditação da palavra. Só assim, irmãos, para a gente ser 100% direcionados pelo Senhor e não ouvir aquelas vozes que muitas vezes nos leva para a direita ou para a esquerda, ou que muitas vezes nos desvia do caminho. Então, eu quero convidar os irmãos a se levantarem agora. Nós estaremos orando nesse sentido. Eu não sei o que tem em seu coração, eu não sei se você tem algum sonho, se você tem algum plano, mas que nesse momento você possa colocar no altar do Senhor. E se você tem essa dificuldade de entrega, esse é o momento de você entregar nas mãos do Senhor, de pedir para que Ele te ajude nessa sua dificuldade, porque essa é uma dificuldade que eu acredito que não é só minha, né? Durante o percorrer e a caminhada da vida, a gente passa por esses momentos de dificuldade, que nem tudo a gente consegue entregar e esperar a vontade do Senhor. Muitas vezes a gente tem pressa, muita pressa, né, irmãos? Mas o tempo de Deus, Ele é perfeito. E creia que Ele cuida de você em todas as circunstâncias, em todos os detalhes. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós aqui. Ele sabe o tempo, Ele sabe como fazer, como agir. Então vamos orar, amados irmãos. Pai querido, nós louvamos e engrandecemos o Seu nome, Pai. Pela Tua bondade por nossas vidas, pelo Teu amor que transborda sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós louvamos o Teu nome pela paciência que o Senhor tem com cada um de nós, ó Deus. Porque nós sabemos que há momentos que o Senhor quer nos ensinar, mas o nosso coração está tão ansioso, ó Deus, que muitas vezes nós não ouvimos a Sua voz. E nós queremos Te pedir, ó Pai, primeiramente que o Senhor trabalhe isso em cada um de nós, ó Deus. Nos ensinando a depender de Ti, a depositar as nossas vidas, a nossa caminhada, a nossa jornada, os nossos planos, os nossos sonhos no Teu altar, Senhor. E nós Te entregamos, ó Deus, a nossa vida, tudo o que nós somos e tudo o que nós temos, ó Deus, e tudo que há de vir, ó Pai, em Tuas mãos, ó Deus, confiando, Senhor, que o Senhor
tem o melhor para cada um de nós, confiando que os seus pensamentos, que o teu caminho, que os teus planos, ó Pai, sempre vai ser melhor de tudo aquilo, ó Deus, que muitas vezes nós colocamos até num papel, Senhor. Nos ensine a pedir, Senhor. Coloque em nossos corações a sua vontade, ó Deus. Coloque em nossas vidas propósito, ó Pai. Que nós possamos viver a nossa vida, ó Deus, com propósito, ó Deus. Propósito de te servir, propósito de te honrar, propósito de te obedecer, Senhor, e fazer a sua vontade. Que possamos diminuir, Senhor, e que o Senhor venha crescer cada dia mais em nossas vidas, ó Pai. Clamo para que o Senhor nos ajude, porque somos limitados, Senhor. Clamo porque muitas vezes as nossas emoções, as circunstâncias acabam falando mais alto em nossos corações, ó Deus. E como eu falei aqui com os irmãos, ó Deus, muitas vezes nós tomamos posicionamentos, ó Deus, sem buscar o direcionamento do Senhor e nos frustramos, ó Pai. Mas o Senhor, com o teu amor e com a tua graça, Senhor, nos abraça e nos mostra que mesmo desobedecendo, o Senhor está ali conosco. Pronto, ó Deus, a nos ensinar e nos mostrar o caminho, Senhor. Mas que o Senhor nos dê esse olhar, ó Deus, de obediência, em amor, ó Deus. Não em força, mas em amor, ó Pai. Que nós possamos buscar ser obedientes ao Senhor e realmente entregar as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos alvos, Senhor, sempre no altar do Senhor, ó Pai. E nós pedimos, desde já, que o Senhor tire as vendas dos nossos olhos, de tudo aquilo, ó Deus, das vozes erradas, ó Pai, que muitas vezes tenta nos conduzir a outros caminhos, ó Pai. Que nós possamos estar, ó Deus, quebrantados e sensíveis ao Teu Espírito Santo, ó Pai. E que por eles nós possamos ser guiados para a Sua vontade, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. Nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque sabemos que nós temos um Deus que caminha conosco. Nós sabemos que nós temos um Deus, ó Pai, que com a jornada que nós temos aqui ainda nessa terra, com as dificuldades, com as limitações, nós sabemos que nós temos um Deus que caminha conosco lado a lado e que cuida de cada um de nós, diante a cada realidade aqui, Pai. Louvamos o Teu nome e entregamos tudo em Teu altar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Antes de passar para o momento de louvor, eu quero deixar uns recadinhos aqui. Hoje não vamos ter o recadinho no telão, mas eu quero lembrar os irmãos da cantata que teremos aqui na nossa igreja no dia 22. E o pastor já me mandou o convitinho no WhatsApp, eu vou estar repassando para os irmãos no grupo. Quem quiser no particular, eu compartilho também, para que os irmãos possam estar convidando outras pessoas. A gente sabe que é momento de celebração, que é momento da igreja celebrar esse momento tão gostoso, né? Mas também é momento de falar do amor de Cristo para aquelas pessoas que ainda não conhecem. Então, durante essa semana a gente vai estar postando, né, pastor? E os irmãos sintam-se à vontade a estar divulgando o convite para estar trazendo pessoas para esse momento de celebração também. E vamos aproveitar que a igreja gosta de celebrar, que a igreja gosta do momento do cafezinho lá embaixo. E como será o último domingo de encerramento do ano, depois os irmãos, até se tiverem alguma dúvida, procurem a minha mãe, a irmã Isabel. Nós estamos pensando em aqueles irmãos que puderem colaborar, cada um traz um prato, para a gente poder fazer uma grande celebração no domingo à noite. Mas antes disso, não são todos os irmãos que sabem, eu acredito que só o pastor Douglas e minha mãe. Mas agora eu vou falar para os irmãos. No dia 21, no sábado, para
antecipar essa celebração, vai ser mais um momento de celebração. Por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, através da vida da igreja, através do ministério do pastor Douglas. Nós vamos fazer um churrasco no terreno, irmãos. Vamos fazer um churrasco, um almoço no sábado, né? Para estar celebrando essa união do corpo, tudo aquilo que a gente vivenciou durante esse ano, né? Então, anotem aí na agenda dos irmãos e estejam aqui conosco no sábado, no horário do almoço também, que o churrasqueiro já vai estar ali, ó, com a churrasqueira acesa. E como das outras vezes também, né? Os irmãos que puderem colaborar, traz aquilo que puder. E eu sei que sempre é uma fartura de comida, sempre é uma bênção, né? Então, está aqui estendido o convite para toda a igreja, para estar aqui nesse dia de celebração. Eu creio que vai ser um momento muito abençoado. É muito gostoso quando a gente tem essa oportunidade de estar ali no terreno, conversando, louvando a Deus, celebrando por tudo aquilo que o Senhor e tem feito na vida dessa igreja. Amém? Irmãos, lembrando os irmãos para estarem orando pelo Ministério de Artesanato e o Ministério de Elétrica, né? Agora entramos em férias. O ano que vem a Deus pertence, que o Senhor venha nos direcionar nos projetos, né? Conforme os ministérios forem voltando os seus trabalhos, será avisado aqui na igreja. E é com muita alegria que eu quero chamar o pastor Douglas aqui à frente. Tivemos mais um encerramento da elétrica e o pastor Douglas está com a palavra. Boa noite, queridos. Graça e paz a todos. Amém? Quero chamar aqui o Denis e o Rogério. Eles vão dar um discurso bem bonito aqui. Tô brincando, Denis, tô brincando. Não corre, não corre. Esses irmãos abençoados têm trabalhado muito, né? E trabalharam nessa nona turma, né? Nona turma do curso de elétrica. Eu fui o primeiro, deu certo, irmãos. Deu certo, eu validei o curso. E eu gosto de brincar muito porque é Deus que faz essas coisas e Ele cria estratégias e Deus é criativo. Ele continua sendo criativo, Ele pode dar outras estratégias a partir da instrumentalidade, a partir de habilidades, a partir de conhecimentos. Nunca se esqueçam, quando a gente desce lá no salão social, tem lá os cartazes com os dons. E eu creio que todos os dons cooperam para o ID de Cristo. E o dom e a habilidade dos irmãos, e falando também do irmão Ivani, que não está aqui, mas ele trabalha muito com esses irmãos. E essa turma, mais uma turma, concluiu, né? E nós estamos aqui para entregar esse certificado, né? E os irmãos continuam orando por esse ministério. É um ministério. Não é só um curso, é um ministério, é uma oportunidade para alcançar pessoas. Como eu sei que o artesanato também é essa estratégia. A ação social também é essa estratégia. Não é um fim em si mesmo. Nós ajudamos, nós estendemos a mão, mas queremos ser um canal de bênção na vida dessas pessoas, para que elas conheçam a Cristo a partir de coisas tão simples, que é um curso de elétrica, que é um artesanato, que é a entrega de uma cesta e tantas outras coisas que são possíveis de fazer. Tantas outras coisas que são possíveis de fazer. Então, continue orando por esse trabalho, por esse ministério. E aí, me confirma quem está aqui? Foram 4 que chegaram até o final e tem 2 que não puderam estar aqui, que é o Douglas Martins da Silva e o Eduardo Tolentino de Oliveira. E aí depois vocês entregam, né? Quem sabe um dia esse curso vai ter validade técnica. Já pensou nisso, meus irmãos? Tem um curso com validade técnica, tem uma jornada, é trabalhoso isso. Mas Deus pode fazer e com muito trabalho pode fazer. Mas eu quero chamar aqui o Ailton Plácido da Silva. Salva de palmas, irmãos. Chegaram até o final. Sobe por ali, ó.
Alguém pode vir aqui tirar uma foto bem bonita desses homens de Deus? Obrigado, Cíntia. Parabéns, Deus te abençoe. Muito bom tê-lo aqui, viu? Essa igreja sempre está de portas abertas para te ajudar, para caminhar, para tirar dúvida, tenho certeza. Olha ali, aquela jovem senhora. Muito bom. Fica aqui ainda. Aquele ali é o filhão? Que beleza, né? Pai e filho andando junto. Fabrício Gonçalves Plácido da Silva. Por favor, vem aqui. Que o conhecimento obtido... vamos olhar antes ali para aquela senhora ali. Que o conhecimento obtido por vocês nesse período seja muito útil na vida de vocês. Útil para abençoar outras pessoas. E essa igreja está aqui aberta para conversar, para orar, para caminhar junto, né? Contam com esses amigos aqui e conosco aqui também. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer? Obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse privilégio, Senhor. Obrigado pela vida destes, ó Deus, que escolheram seguir essa caminhada, ó Deus, obtendo conhecimento, se abrindo para essa oportunidade, Senhor. E que o Senhor os abençoe, abençoe as suas famílias, abençoe o seu trabalho, abençoe o conhecimento deles na presença do Senhor Jesus. E que o Senhor continue usando o Ivani, o Rogério, o Denis, em toda essa jornada, Senhor, para que mais pessoas conheçam, para que mais pessoas sejam abençoadas e que o Teu nome se faça ainda mais conhecido. É a nossa oração e a nossa palavra de gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, viu? Obrigado. Amém. Glória a Deus. Muitos motivos para celebrar e agradecer ao nosso Deus, irmãos. Vamos fazer nosso momento de dízimos e ofertas nesse momento. E quando nós falamos de dízimos e ofertas, a gente fala sobre fidelidade e a gente fala sobre dependência, irmãos. Como nós dependemos do nosso Senhor e o quanto Ele tem nos ajudado, o quanto não tem faltado nada, irmãos. Mesmo que com dificuldades, mesmo com lutas, o Senhor é conosco. E enquanto nós fazemos os dízimos e ofertas, nós vamos cantar o hino 202. E eu gostaria que os irmãos prestassem atenção na letra, né? Mesmo um hino conhecido que a gente sempre canta. Mas olha o que ele fala: quando as lutas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o meu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre e Senhor. Isso é muito forte, isso é muito poderoso, irmãos. Esse é o nosso Deus, Deus maravilhoso. Então vamos mostrar a nossa fidelidade e a dependência do nosso Deus. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre e Senhor, Ele é dono
Pai querido, obrigado, Senhor Jesus, pelas mãos que ofertaram, Pai Santo. Obrigado, Pai, porque o Senhor é dono do sol, da chuva. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o meu dono, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, que em meio às tristezas o Senhor nos traz alegria. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é Deus em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor é bom para conosco, Senhor Jesus, mesmo não sendo merecedores, Pai, da Tua bondade. Mas o Senhor nos olha com olhar de misericórdia, Senhor Jesus. E eu te agradeço por isso, Senhor amado. É o que eu te peço nesta noite, Senhor. Que o Senhor nos traga paz, que o Senhor nos traga alegria, Senhor Jesus. Porque eu não sei como está os teus servos essa noite aqui na tua casa, Senhor amado. Mas se tiver alguém triste, que o Senhor possa trazer essa alegria neste momento a este coração, Senhor amado. Ó Senhor Jesus, abençoa as nossas vidas, Pai, para que o nosso louvor possa ser somente para Ti, somente Teu. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. O nosso Deus é poderoso, irmãos, é maravilhoso. E quando nós lemos a palavra do Senhor, e em muitos momentos, quando a gente fala de visões, revelações, em que os anjos estão ali na visão de João, cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Irmãos, meu coração se enche de alegria. O nosso coração deveria explodir de alegria, irmão, só de imaginar aquele dia que nós estaremos diante do nosso Deus, louvando e glorificando dia e noite, não é verdade? E no Salmo 117, 1 e 2 dizem: louvem ao Senhor todas as nações, exaltem-nos todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos glorificar o nosso Deus com alegria, com palmas e com muito louvor ao nosso Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso. Ele é digno, Digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. louve o Senhor. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 Santo,
louvar o Senhor. Há muitas maneiras de exaltar o seu santo nome. E o que significa exaltar o Senhor? Exaltar o Senhor é colocá-lo em um pedestal mais alto que o nosso, é colocá-lo em evidência. Quantos de nós têm colocado o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, irmãos? Aonde está o Senhor nas nossas vidas? E no Salmo 113, versículo 4 diz: exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. Esse é o nosso Deus maravilhoso, irmãos. Exaltado, glorificado acima de todas as coisas. Quando nós sentimos medo, quando nós sentimos que as coisas fugiram do controle, tenha certeza que não. Ele governa lá de cima, olhando todas as coisas, no controle de todas as coisas, independente do que seja, irmãos. Então vamos cantar esse hino exaltando, glorificando o nome do nosso Deus. E mais do que isso, coloque em oração aquilo que você precisa, irmãos. Coloque em oração os seus medos, irmãos. Coloque em oração aquilo que você precisa de ajuda nesse momento. Ele é Deus, Ele vai te socorrer. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Queremos te exaltar, Senhor, glorificar por quem Tu és, Pai. Muito, muito obrigado por Teu amor eterno por nós, ó Deus, pelo Teu amor sem fim, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Queremos te colocar em primeiro lugar, ó Pai, aonde é o Teu lugar sobre as nossas vidas, ó Deus. Muito obrigada. Reina sobre nós, ó Pai. Reina sobre essa nação. Nós oramos pelas nações nesse momento, ó Deus. Tantas pessoas que ainda não te conhecem, ó Pai, ou que escolhem não te servir, Senhor. Tenha de misericórdia, Pai, que elas possam provar do doce amor, ó Deus, e do abraço do Teu Santo Espírito.
Muito obrigada, Senhor. Colocamos em Ti as nossas vidas e esse culto maravilhoso, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Amém, glória a Deus. É bom exaltar a Deus. Quem dera, aliás, hoje talvez Deus não nos daria, ou talvez daria a visão dele no trono hoje, mas um dia tenho certeza que todos os seus servos, nós o veremos, assentado num alto e sublime trono, estaremos lá com ele, reinando. Exalte a Deus. Toda vez que nos reunirmos nesse lugar para adorar, ou toda vez que a igreja se reunir, exalte a Deus. Nós somos chamados para isso. O ajuntamento da igreja é para entregar. Essa é a ideia da oferta, dos sacrifícios no passado, é levar. E Deus não está preocupado com outra coisa que não com um coração desejoso de o adorar. Com um coração quebrantado, coração arrependido. Um coração de fato quebrantado diante dele, reconhecendo quem você é, reconhecendo a soberania, mas também a graça, o amor, e você o exalta. Não dá para ter outra coisa que não exaltar esse nosso Deus. Que você o exalte sempre. Amém? Queridos, eu quero dar uma palavra aqui sobre nós. Nós tivemos uma assembleia nessa parte da manhã, hoje de manhã, uma assembleia extraordinária para a eleição no processo de sucessão pastoral. E o pastor Ademilson foi escolhido pela igreja, para os que estavam aqui presentes, representando a igreja. E eu louvo a Deus por todo esse processo, por toda essa jornada, desafiadora para todos nós. Mas Deus se mostrou à frente, porque a igreja dele, a igreja do Senhor, a igreja de Jesus Cristo. E que essa igreja permaneça assim, caminhando com Cristo na frente, colocando Ele no lugar que Ele está, que é Senhor. Veja como Deus está nos conduzindo, veja as palavras que têm sido ministradas aqui, não é porque sou eu, é a palavra que está sendo ministrada, Deus nos colocando à frente, caminhar, se preparar, prosseguir, e eu creio que embora é uma outra temática, ela tem esse propósito também, de Deus nos chamar, Deus nos atrair e nos colocar, nesse lugar de caminhar, Lembra quando falamos sobre Josué, eles estavam para entrar. Nós estamos para entrar também na Canaã celestial. Falta só mais um pouquinho. Que estejamos atentos para caminharmos, ficarmos firmes nessa caminhada e mais, convidarmos outros. E falando sobre esse convidar outros para exaltar a Deus, porque esse é o propósito da igreja, convidar outros para exaltar a Deus, adorar a Deus. Não esqueçam da cantata, compartilhem o convite da cantata, mas vá além, vá convidar no particular, porque às vezes a gente coloca lá no nosso status do WhatsApp, nas redes sociais, e a gente tem que usar elas mesmos, isso mesmo para esse sentido. Mas converse particularmente, convide, mande no celular da pessoa, convide outras pessoas para estarmos juntos aqui, adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor, sendo conduzido pelo coral que tem feito ano após ano um trabalho que nos traz alegria e adora a Deus, exalta o nome de Deus. Então, estejamos juntos aqui em todos esses propósitos. Amém? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 7, nós estamos nessa nova série, o anúncio do Salvador. Anunciai o Salvador. Isaías capítulo 7, na semana passada falamos sobre o chamado do profeta Isaías, as suas implicações, e que depois de ele profetizar os ais e os julgamentos contra até o povo de Deus que estava ali andando em impiedade, chegou um momento em que ele mesmo viu o Senhor, e aquele que estava dizendo, ai de você que faz isso, ai de você que faz aquilo, quando ele teve aquele encontro com o Senhor, ele disse, ai de quem? De mim. Vi o Senhor, os meus olhos viram, estou perdido.
E aí nós meditamos sobre a graça, o favor de Deus, o anjo usando aquela brasa do altar, tocando, purificando, perdoando, removendo as culpas. E Isaías, quando ouviu aquele chamado, aquela convocação, quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Lembremos-nos, talvez ele falando ali com os anjos, compartilhando aquilo com os anjos, ou a própria pessoa da Trindade, a figura da Trindade, ali o Pai e o Filho, e eles conversando, a quem enviaremos? Isaías disse, olha, depois de perdoado, depois de ter visto Deus estar aqui de pé, purificado, perdoado, eu não posso fazer outra coisa que não levantar as mãos e dizer, eis-me aqui, Senhor, se o Senhor me enviar, eu irei. Essa deve ser a nossa resposta para o Senhor. Quando Ele nos chama, depois dessa convicção de que nós somos alcançados pelo sangue de Jesus, pela obra santificadora do Espírito, nós não podemos dar outra resposta que não, Senhor, eis-me aqui. Então, dando sequência agora, falando sobre o sinal que Deus, por meio do profeta, passou, disse ao seu povo a respeito da vinda do nosso Salvador. Diz assim a palavra do Senhor: quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim, com isso o coração de Acás e do seu povo agitou-se como as árvores da floresta agitaram-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: saia e leve seu filho Sear-Jazube, vai encontrar-se com Acás no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro, e diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes, Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino do Judá, vamos rasgá-lo, dividi-lo entre nós e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Assim diz o soberano, o Senhor: não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acás: peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal milagroso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acás disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos reis de Israel, a terra dos reis que você teme, ficará deserta. O Senhor trará o rei da Assíria sobre você e sobre o seu povo e sobre as descendências de seu pai. Serão dias como nunca houve desde que Efraim se separou de Judá. Até aqui. Pai, continua falando aos nossos corações. Nós continuaremos também a falar com o Senhor. Nós continuaremos nesse período a pedir, ó Deus, que fale conosco. Nós continuaremos, ó Deus, aqui nesse período que estamos reunidos como igreja, levando uma só oração, ó Deus, te adorar, te bendizer, mas te pedir, fale, trate com cada um de nós, no individual, no pessoal, mas também como corpo, como coletivo. Nós te pedimos, fale individualmente com cada um, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus chamou Isaías para uma tarefa nada fácil.
Se os irmãos derem sequência na leitura lá do capítulo 6, depois que ele diz, eis-me aqui, Senhor, ele é enviado para uma tarefa muito difícil. Verso 9 do capítulo 6 diz, ele disse, o Senhor disse, vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Palavras duras, muito duras, mas que refletia o coração daquele povo naquela época, e que diz muito sobre como nós devemos viver para não incorrer nisso, em ter um coração que ouve, mas que não se converte, um ouvido que entende bem as palavras, mas não compreende, ouve bem as palavras, mas não compreende, e não acaba gerando uma disposição para fazer a vontade de Deus. Esse foi o ministério do profeta Isaías, mas depois de ouvir isso que ele acabara de ouvir ao Senhor, como seria o seu ministério, ele não recuou, ele avançou. Ele avançou. E agora no capítulo 8 nós estamos diante de um tema principal que é segurança e confiança. Daqui para frente, os irmãos derem sequência no capítulo 7, no capítulo 8, nós vamos ter muitos momentos de desafio, onde não só o rei, como todo aquele povo, como os sacerdotes, como os levitas e toda a comunidade estava sendo desafiada a uma única situação: confio ou não confio no Senhor? E ao ler esse trecho, recebemos a seguinte pergunta: em quem você confia? Aonde você tem depositado a sua confiança? Onde você tem depositado o teu coração, as tuas expectativas? Em que lugar? Ou em que pessoa? Ou em qual instituição você tem colocado a sua segurança? Logo no verso 1 do capítulo 7, temos um fato que leva Judá e seu rei Acás a passarem por um momento de prova, dessa prova de confiança. Pois temos aqui outros povos, ou na verdade parte do povo de Deus, que é o rei ali Remalias, rei de Israel, reino do sul, e Rezim, rei da Síria, outro povo, um povo pagão, longe de Deus. Esses povos se unem para atacar Israel. E nada seria pior do que isso. O reino de Deus que está dividido, e querendo ali são irmãos, têm uma mesma origem, mesmo Deus, o mesmo patriarca, está dividido aquele povo, longe de Deus, e aquele povo se une a um outro povo para atacar os seus irmãos. Isso era muito difícil. Mas no final do verso 1 e 2 temos uma informação bem interessante. Embora Jerusalém fora ali atacada, o texto diz no finalzinho do verso 1 que nessa guerra eles não foram vencidos. A terra não foi invadida. Eles não perderam. Eles não puderam vencer Jerusalém. Não puderam vencer o rei Acás e todo o seu exército. E nos versos 2 diz que essa incursão ela chegou até Efraim, ou seja, ela chegou bem perto. Se os irmãos depois abrirem um mapa, e está aí a beleza da internet, a gente pode ver todos esses mapas. Até alguns anos atrás, a gente dependia de um livro para ter um atlas bíblico. Agora você pode abrir ali a internet e visualizar essas informações, e de fato, geograficamente está muito perto. Então nessa incursão, nessa aliança entre o reino do sul, o reino de Israel e a Síria, eles chegaram muito perto. Acás foi colocado à prova, o povo foi colocado à prova, mas é interessante a gente ver aqui que, embora chegaram muito perto de Jerusalém, não puderam vencê-la, porque Deus estava naquele processo, estava naquela situação, estava intervindo, e nós vamos ver ao longo desse sermão, por que ainda Deus não permitiu, por que Deus segurou, havia uma razão.
Foi uma grande prova de resistência e confiança, pois embora não puderam vencer Judá, eles chegaram muito perto, e isso fez o coração do rei balançar, ficar inseguro, instável. E ao mesmo tempo gerou muita agitação e ansiedade na população. O texto nos diz que eles balançavam como as árvores são balançadas pelo vento. Parece que vai cair. Não tem vendaval que é tão forte que derruba árvores. A gente tem visto aí algumas épocas do ano, aqui balançou. Isso aqui balançou a nação. Ou balançou parte aqui do reino. É aquele momento em que você é questionado, é perguntado, sem que ninguém faça nenhuma pergunta, mas você se pergunta: e agora? Como vai ser? Já se fez essa pergunta algumas vezes, em determinadas situações? E agora, o que é que eu vou fazer? Como sair dessa situação? Será o fim? Será que agora? A casa estava diante de uma grande prova, o povo de Deus ali estava diante de uma grande prova, mas que trouxe consigo uma grande oportunidade. Porque as provas nos levam para esse lugar de medo, de insegurança, onde a gente é levado até a beira do abismo, e a gente acha que vai ser tragado por ela. Mas o povo de Deus, quando é levado até essa situação, ele está diante de uma outra também grande oportunidade. Vou confiar ou vou me jogar, já que não tem mais o que fazer, eu vou me jogar, vou acabar com tudo. A oportunidade, essa situação trouxe grande insegurança, mas também uma grande oportunidade de confiar em Deus e viver o livramento de Deus. E Deus já havia provado por A mais B, embora não precise provar nada, mas Ele já havia demonstrado graciosamente que quando o seu povo confia, Ele socorre, Ele provê, Ele restaura. Mas se ao invés de confiar e viver o livramento de Deus, eles fizessem o contrário, buscassem aliança com outra nação para fazer ali frente contra quem eles estavam sendo atacados, Deus deixa claro que Ele se voltará contra o seu povo. Porque Deus não divide o seu povo, nunca dividiu o seu povo. Eles sofreriam as consequências disso. Então, diante dessa situação de risco iminente, de perda iminente, de invasão iminente, mas Deus havia freado os inimigos, eles não puderam vencer, não puderam avançar além ali das outras fronteiras. Deus manifesta a sua graça, seu favor, como Ele sempre faz. E Ele diz para Isaías falar alguma coisa. Olha, então o Senhor disse a Isaías: pegue o seu filho, e ele tem um nome diferente. Se os irmãos olharem depois do capítulo, Isaías teve 2 filhos com a sua esposa, e um desses filhos é o Sear-Jazube, verso 3, que significa o resto voltará, ou um remanescente voltará. Talvez esteja aí na nota de rodapé da sua Bíblia com esse comentário. Ele diz: vai lá com o seu filho que tem esse significado simbólico e vá conversar com Acás. Esse nome, o nome do filho de Isaías, um resto voltará, um remanescente voltará, já era um remanescente retornará, voltará. Já é um sinal da graça de Deus, que Deus sempre trabalha com pouco, Deus sempre trabalha com remanescente. Lembra de Elias? Quando ele achou que só tinha sobrado ele, não tinha mais ninguém, tudo acabado. O que o próprio Deus disse para Elias? Depois de fazer aquelas perguntas, o que você está fazendo aqui? Aquelas perguntas não, uma única pergunta 2 vezes. O que você está fazendo aqui? Ele dá toda a explicação e Deus diz para ele: olha, volta lá que tem um remanescente. Tem 7.000. Tem sempre um punhado. Deus, para exercer a sua graça, não precisa e não espera a adesão de 100%. Ele espera apenas um pequeno grupo fiel, que confia, que não se rende, que avança, que confia.
E ainda que com pouco Deus pode restaurar, ainda que com pouco Deus pode transformar toda a situação. Deus não precisa de muitos. E a gente ao longo desse período aqui foi meditando algumas coisas, e até na nossa escola dominical, falando ali sobre Gideão, nós conhecemos a história de Gideão, que coisa extraordinária Deus fez a partir de Gideão, com uma quantidade muito pequena em comparação com 1 milhão de inimigos. Capítulo 8, verso 3, fala ali do outro filho de Isaías, o Maher-Shalal-Hash-Baz, que diz rapidamente até os despojos, é a destruição rápida, iminente. No capítulo 8, Deus fala por meio do profeta, para alertar o que ele, o próprio Deus, iria fazer com Damasco, ali com a Síria, ou com a Samaria, capital de Israel. E Deus disse, olha, embora eles estão chegando muito aqui perto, eles estão ali em Efraim, eles são fortes, eu posso decretar a destruição dele rápida, e vocês ainda podem ficar com todos os despojos. E antes que o novo filho de Isaías pudesse, o texto diz lá no capítulo 8, verso 3, ou a partir do verso 3, antes que o novo filho de Isaías pudesse falar papai ou mamãe, estes povos e cidades seriam destruídos, não por Judá, mas pela Assíria, porque Deus tem sob a sua mão o controle de todos os povos, e é com essa Assíria que a gente vai ver um acordo macabro acontecendo, um pouquinho mais para frente, ou num outro texto que nos fala desse contexto. Então, quando Deus fala assim, olha Isaías, vai lá com o seu filho, que tem esse significado, e depois ele tem no verso 8, é Deus mostrando a sua misericórdia, Deus mostrando a sua graça, Deus mostrando que ele pode mudar a situação, não importa quantos, ou não importa a grandeza desse povo. E toda essa abordagem de Deus, e percebam, meus irmãos, que Deus ele vai escalando o assunto. Nós precisamos ler a Bíblia com um pouco mais de calma para tomar algumas percepções. Deus, quando vai desferir algum tipo de juízo, ou quando ele vai alertar, sejam os inimigos ou sejam o próprio povo dele, ele vai avisando, ele vai escalando, ele vai chamando para conversar. Isso é graça, é misericórdia de Deus, e Deus continua agindo da mesma forma até os dias de hoje. Ele nos chama, Ele envia alguém, Ele fala através de uma pessoa, Ele fala conosco, Ele vai nos conduzindo de maneira graciosa, mas não podemos deixar o nosso coração endurecido. E toda essa abordagem tinha um propósito. Isaías diz, diga para ele, Deus falando para Isaías, olha, fala esse negócio aqui para cá, verso 4, tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo. Acalma o teu coração. Eu sei que eles parecem ser grandes, são terríveis, causam indignação porque alguns são seus irmãos. Agora o reino está dividido. Vem a Síria, tem dois povos aqui, tá? Síria e Assíria. A Síria é parte de onde hoje é o Iraque. Eles têm uma origem ali, se não me engano, nos babilônios ou da Mesopotâmia. Mas, seguindo aqui o texto, tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes, Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Deus está dizendo, olha, esses que você está com medo, na verdade, e aí tem um tom de ironia de Deus. Deus é irônico, viu, meus irmãos? E a palavra de Deus contém ironia. Já viu aquelas, né, contém, algum aviso contém, aquela leitura lá, contém glúten, contém, né? Isso é verdade, mas aqui na palavra de Deus contém ironia. E Deus chama Síria, e esse rei de Judá, o rei de Israel, resto de fumegante, é um carvão que você tira da churrasqueira e deixa ele num canto, e ele vai perdendo, o fogo já perde a labareda, mas ainda queima, mas não produz muita coisa. Esse dia eu estava fazendo um churrasco e começou a acabar o carvão. Que angústia, meus irmãos.
Porque você tem carne ainda para fazer, não dá para buscar, e você fica ali abanando. Eu ficava abanando ali, e é cinza voando, e eu esperando alguma coisa daquele resto fumegante ali, e é só uma questão de tempo, ele vai perdendo a força. É isso que Deus está falando aqui para Acaz. Olha, eles chegaram até aqui, mas eles são um resto fumegante, um carvão que está se apagando. Não tenha medo, ele diz, acalma o teu coração, que o seu coração não desanime. E às vezes a gente se vê assim igual a Acaz. Eu me vejo assim, às vezes, em determinadas situações da minha vida, não tão caóticas, complexas, mas numa determinada situação da minha vida, que o meu coração estava aqui agitado e balançando para um lado e para o outro, Deus fala conosco. Calma. Quem eu sou na tua vida? Como é que você chegou até aqui? Essa situação não vai te dominar. Essa situação não vai te controlar e nem vai te destruir. E nós, como povo de Deus, agora, no tempo da graça, no tempo de Jesus, nós temos uma palavra do Senhor que diz, ainda que morra, não é o fim. Não é o fim. Por isso, exponha o seu coração à palavra de Deus. Do Antigo e do Novo, Deus fala conosco e nos conduz para esse lugar de segurança. Rezim, a Síria e o filho de Remalias são um carvão que está apagando. Se acalma, a situação vai passar, essa situação vai se esfriar. Mas do ponto de vista de Acaz, a Síria e Efraim constituem grande ameaça, pois eles estão chegando muito perto. Muito perto. O risco e a situação é iminente, a destruição está ali a uma porta de distância. De novo, nós somos colocados em situações em que ou a gente enlouquece e faz besteira, como a gente vai ver na sequência aqui depois, mas Deus dá uma resposta, dá uma direção, ou a gente entra pelo caminho de confia, ora. E Deus estava usando aqui o profeta para falar, para dar recado, em detalhes. Do ponto de vista de Acaz, Síria e Efraim constituem grande ameaça, mas do ponto de vista de Deus, eles são desprezíveis, como algumas das nossas situações. E eu, longe daqui de querer menosprezar a tua ansiedade, a tua dor, a tua insegurança, o teu problema. Não é isso, eu não estou aqui desprezando. Mas quando a gente compara, como Deus está comparando aqui, esses povos, e o que Ele pode fazer, o que eles são? Nada. Quando a gente lida com alguns sentimentos da nossa vida, e situações reais, não são hipotéticas, não são romantizadas, não é para a gente romantizar, mas quando a gente lida com determinadas situações que nos pressionam, mas a gente compara àquele que fez todas as coisas e enviou o seu próprio filho para morrer no nosso lugar, o que são essas outras coisas? Nada. Insignificantes, desprezíveis, e não devem ocupar espaço, demasiado espaço no nosso coração. E embora esses dois povos estão ali como que a latir, mostrando os dentes, rosnando ferozmente, porque é assim que a gente enxerga determinadas situações, como um pitbull raivoso, Deus está dizendo para Acaz, e Deus diz para nós também, que a palavra final é dele. É dele. E nós precisamos colocar isso em prática naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, e que exige de fato uma fé ativa. O que é essa fé ativa? É pelo menos não se entregar ao desespero. Porque o desespero faz a gente fazer besteira, decisões equivocadas, e depois fica um rastro de destruição à nossa volta. A gente tem que ir lá consertar, pedir ajuda de Deus para que Ele venha junto, porque se Ele também não atuar, e embora eles estão ali querendo como que rasgar, dividir tudo,
Porque era assim que os povos faziam, entravam em outros povos, matavam os guerreiros, levavam presos os príncipes. Lembra de Daniel e dos seus amigos? Eles foram levados nesse contexto aqui depois. Os estudiosos são levados, tudo é destruído, tudo é dividido, os despojos da guerra. Mas quem tem a palavra final é o Senhor. Verso 7, ele diz: assim diz o soberano, o Senhor, não será assim, isso não acontecerá. Isaías está falando com Acás, e Acás certamente ali não estava sozinho, porque esses homens, para chegar até o rei, tinha ali a sua guarda, tinha os conselheiros, havia o sacerdote, e o profeta, quando chegava, ele diz: olha, assim diz o soberano, o único, não será assim, isso não acontecerá. Deus está assinando embaixo, Deus está se colocando à frente, Deus está estendendo a mão para o seu povo. E Ele faz isso ainda conosco, Ele faz isso ainda com o seu povo. Estende a mão. Deus anuncia que o violento plano de coalizão nunca vai se concretizar. Mas isso vai exigir muita confiança de Acás. E ele fala algumas coisas sobre quem é a Síria, quem é Damasco, Efraim, Samaria, sua capital, os seus reis. Olha, eles são farinhas do mesmo saco, são nada, não vai ser do jeito que eles estão planejando. Eu que determino o fim de todas as coisas. E aí tem uma palavra que parece que está fora de contexto, que é o verso 9, a parte B, diz assim: se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Veja como Deus vai sendo progressivo, vai falando algumas coisas, como que provocando, revelando como é que está o coração deles. E se vocês não ficarem firmes, depois de ele ter dito, não vai ser assim, a palavra final é minha, mas ele continua: se vocês não ficarem firmes, e não é só agora, se vocês não ficarem firmes nessa jornada, vocês não vão resistir. Com certeza Deus está afirmando: vocês não resistirão. Mas por que Deus está falando isso para Acás? Porque parece que ele está sendo progressivo e ascendente na sua abordagem, na sua fala. E aqui não tem a fala de Acás, é Deus falando por meio do profeta. Não tem um diálogo, porque como Deus já sabe o que está no coração, Deus, em outros momentos, Ele pergunta. Deus gosta de fazer perguntas para que a gente ouça a si mesmo, você ouça ouvindo a sua própria resposta para refletir. Aqui Deus não dá abertura para diálogo, Ele está falando, Ele está revelando o coração de Acás. O que está prestes a acontecer, e como Deus, que é sabedor de tudo, o que Ele está fazendo? Será que Acás está recebendo, na verdade, com toda essa abordagem, uma oportunidade? Parece que sim, porque no verso 10, disse ainda o Senhor a Acás: olha, se você está com dúvida, se eu sei que você está inseguro, eu estou vendo que você está inseguro, que você está com medo, mas olha, eu vou te dar uma oportunidade, pede um sinal, seja ele o mais absurdo, extraordinário que for. Peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal. Olha como Deus se revela: o seu Deus, eu sou o seu Deus. Peça ao Senhor um sinal, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Acás é posto à prova aqui, mais uma vez. E a gente vai ver depois da resposta dele que ele achou que ele estava entrando numa pegadinha. Mas não é uma pegadinha. Deus estava permitindo que ele pudesse, para esse pedido aqui,
como Deus se dispõe, como Deus, olha, faz uma prova, pede um sinal. É sinal da graça de Deus. Gideão fez o mesmo, não fez? E como Deus foi bondoso, à medida que Gideão ia apresentando Senhor, para eu entender que é o Senhor meu, faz isso, aí eu vou entender. Deus vai lá e faz, não faz? Depois ele falou, não, eu quero ter certeza, porque não é brincadeira aí contra esse povo que a gente está vindo aí, Senhor. E Deus graciosamente vai lá e responde. Lembra de Abraão? Ou talvez até então Abrão. Ele vai orando a Deus, Senhor, se tiver 50, se tiver 40, Senhor, vou falar mais uma vez, não reclama não. Se tiver tanto, Deus é longânimo, paciente, amoroso. E ele se coloca nessa situação, olha, peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal milagroso, seja dos lugares mais profundos ou dos mais altos. A casa é posto à prova, embora o Senhor convide a casa a fazer prova de si mesmo, é realmente o próprio rei que está sendo testado. Mas ele diz, eu jamais faria isso, Senhor, colocá-lo à prova. Isso aqui não é sinal de humildade. Isso aqui não é sinal de, olha, eu não vou colocar o Senhor à prova não, jamais faria isso. Isso é sinal de que ele já tinha outro plano. E essa desculpa, de não colocar o Senhor à prova, na verdade ele tinha um outro objetivo, um outro propósito, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Não tem humildade, não tem quebrantamento de coração. E o que normalmente uma pessoa que não confia em Deus, que não ama a Deus, que não confia na graça, não tem fé, o que essa pessoa é capaz de fazer, meus irmãos? O que uma pessoa que se diz servo de Deus, chamado por Deus, mas perde a fé, o que essa pessoa é capaz de fazer? Ela é capaz de fazer muita besteira, mas muita besteira mesmo, mas muita atrocidade. Nesse momento, tudo indica que a casa está disposta a buscar o socorro em outro lugar, fazendo outras alianças, e não demonstrando humildade e simplicidade diante de Deus. Não vou te colocar à prova não, jamais faria isso. O que está no seu coração ali é arrogância, é autossuficiência. Por isso que Deus vai escalando essa conversa, dando à casa a oportunidade de que ele confie nele. E talvez não, essa abertura de Deus, se permitindo ser colocado à prova para provar o seu amor, a sua fidelidade ao seu povo, muito mais do que Acás, era para fortalecer a fé de Acás. Algumas situações da nossa vida também são para esse propósito, fortalecer a nossa fé. O diabo, ele nos tenta, mas Deus prova a nossa fé. E quando a nossa fé é provada, não é para reprovação, é para aprovação. Pois qual pai quer ver o seu filho reprovado? Qual pai quer ver o seu filho se dando mal? Todo pai e toda mãe não quer o melhor para o seu filho? E ele não fará o que estiver ao seu alcance para ajudar o seu filho? Não é assim que você faz, pai? Não é assim que você faz, mãe? Você ajuda o seu filho. Você dá uma oportunidade para o seu filho. É isso que Deus está fazendo com a casa, é isso que Deus está fazendo com o seu povo, é isso que Ele continua fazendo. Deus está dando a oportunidade de fortalecer a fé de Acás, é sinal de graça. É aquela mesma oportunidade que Deus dá a Caim. Vem aqui, vamos conversar. Coisa está feia, eu estou vendo aí uma nuvem te cercando, você está fechado, não quer conversar, mas o mal está à porta, cabe você controlar, dominar. E o que a gente vai ver na sequência da história é o assassinato, é o primeiro assassinato. E a gente vai ver pela sequência da história, pelo contexto da história, mas que na verdade o coração do rei está muito longe. E nós precisamos tomar cuidado, porque isso também pode acontecer com cada um de nós. O nosso coração pode ficar longe de Deus. E Ele é o povo de Deus, e nós também somos o povo de Deus.
nós temos que vigiar, meus irmãos. E Deus põe fim, a hora que Acaz, não pedirei, não colocarei o Senhor à prova. Disse então Isaías: ouçam agora, todos vocês. Ouçam agora, descendentes da casa de Davi. Esse aqui é um posicionamento, porque Deus havia feito uma aliança com Davi, de que o seu reino nunca deixaria de ter um descendente. Ouçam agora, descendentes da casa de Davi. Não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. A rejeição de Acaz, essa oportunidade que Deus está dando, assinala que Deus vai começar um processo de mudança no seu povo. Primeiro, a dinastia do reino vai ser alterada. Ela não vai ser mais agora na expectativa da família. Ela vai ser apontada para uma outra direção. Vem do alto. Um novo cenário é desenhado e uma profecia sobre o Emanuel é enviada. Embora Deus estivesse disposto a conceder qualquer sinal para fortalecer a fé de Acaz, talvez o mais coerente era algum tipo de sinal pedindo a proteção de Deus. Talvez o pedido mais coerente fosse: destrua os inimigos, com um coração mais aguerrido. Talvez ele pudesse ter seguido o mesmo caminho do seu antecessor, Salomão, que pediu sabedoria. A gente sabe que depois a coisa degringolou, mas a sabedoria, o pedido dele foi reconhecido pelo Senhor. Não vou te dar só sabedoria, eu vou te dar isso, isso, isso e aquilo. Tudo que você não pediu, eu vou te dar. Mas Acaz não tem a mínima fé para crer. E é por isso que Deus anuncia algo extraordinário, fora do normal, até aquele momento. Algo que somente aquele que fez tudo vir à existência, e fez 2 idosos serem pais, e que abriu o mar vermelho, aquele que fez todas essas coisas e acabaram, não muitas décadas atrás, abriu o rio Jordão, ele pode fazer o impensável, o inimaginável, o incoerente, aquilo que para o mundo parece loucura, que é uma virgem ficar grávida. Só Deus pode fazer isso. Qual sinal é mais extraordinariamente absurdo do que uma virgem ficar grávida? Para os homens isso não é possível, mas para Deus é. E já que você me rejeita, agora eu vou começar um novo tempo na vida de vocês, na vida do meu povo. Vou inaugurar uma nova fase. E ele anuncia o que ele vai fazer muito tempo depois. Isaías é 700 e poucos anos antes da vinda do Senhor. Então olha há quanto tempo Deus avisou, e todo esse processo já está aqui na palavra de Deus. Deus vai permitir que o povo vá para o cativeiro, volta do cativeiro, e depois mais para frente aqui a gente vai refletir nos próximos domingos, toda a extraordinária mensagem sobre a vinda do Messias, que marca um antes e depois, inaugura um novo tempo. Uma virgem ficar grávida e o filho gerado neste ventre ser o próprio Deus em carne e osso é loucura, mas para o Eterno não. E Ele fez isso, aleluia. Ele fez isso. Para os homens é impossível, mas para Deus não. E se Acaz tivesse pedido algo tão absurdo quanto, Deus em sua graça o faria. Mas Acaz já tem em mente o que ele quer fazer, e ele escolhe não confiar em Deus e faz uma aliança. Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 16. E nós temos o contexto do livro de Reis, disso que acabamos de ler aqui em Isaías capítulo 7.
E parece que ele está lendo o mesmo, parece que eles copiaram aqui um do outro. Então Rezim, 2 Reis 16, 5. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra a casa e sitiaram Jerusalém, mas, lê para mim aí alguém bem alto, mas não, vocês estão comigo aí? Vocês estão na mesma página? Não? Tá fácil aí, o Daniel já até colocou. Mas não conseguiram invadir. De novo, Deus está guardando o seu povo. Deus está nesse negócio. Naquela ocasião, Rezim recuperou Elate para a Síria, expulsando os homens de Judá. E os edomitas então se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. Acás enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Assíria: sou teu servo e teu vassalo. Olha que forte isso. Depois de Deus dar toda essa oportunidade, Ele manda mensageiros para buscar uma aliança com a Assíria. E diz para o rei: sou teu servo, teu vassalo, vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que estão me atacando. Acás juntou prata e ouro encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real, e enviou-os como presente ao rei da Síria. Este atendeu o pedido, atacou Damasco e o conquistou, deportou os seus habitantes para Quir e matou Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou o sacerdote Urias um modelo do altar, com informações detalhadas para a sua construção. E aí o resto é só destruição. Se os irmãos lerem alguns versículos que antecedem, e no livro dos reis é assim, você sempre tem o relato de que ano esse rei começou, quanto tempo. E ali no verso 2 diz: Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Olha as consequências da rejeição, a destruição, a desgraça que foi a partir desse momento em que ele rejeitou o Senhor. Mas tudo acabou aqui? Não. Deus havia falado de um novo tempo. Deus inaugurou aqui um novo tempo onde essa descendência de Davi não seria uma descendência física, mas espiritual. O próprio Deus viria em carne e osso na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para refazer, reorganizar todas as coisas, para fazer parte do nosso coração, do seu coração, da sua vida, da sua família. Ali mesmo Deus anunciou uma nova fase na grande etapa do seu projeto, enviar o seu Filho, alguém de si mesmo, o próprio Deus, o Emanuel, o Deus em nossa companhia, o Deus conosco, o próprio Filho. O cenário é caótico, mas Deus anuncia novas todas as coisas. Mas nós podemos aprender bastante com essa história aqui. Qual é o preço da rejeição? Qual é o preço de nós ignorarmos os sinais da graça de Deus? E quando a gente faz uma ponte agora com o Novo Testamento e olha lá para frente, no livro da Revelação, do Apocalipse, e mesmo os evangelhos, ou mesmo as cartas dos apóstolos, nós vamos ver o mesmo Deus, que tratando com a igreja, tratando com o povo, tratando com o mundo, está dando oportunidades, está abrindo portas, agora na pessoa do seu Filho, que quer salvar, que quer transformar, que quer levá-los não mais para uma terra, não mais da prosperidade apenas de um lugar, mas uma prosperidade, uma vida eterna. Mas haverá um dia
em que essa rejeição será cobrada também. Mas eu não quero chamar a sua atenção para isso. Quero chamar a sua atenção para a grandeza da oportunidade que Deus nos dá em Cristo Jesus, o Deus conosco, o Deus presente, não distante, não mais aquele que está ali na figura, na presença do altar, no simbolismo do altar, na arca da aliança, aquele lugar acessível apenas para poucos, uma vez por ano. Deus em Jesus Cristo dá a oportunidade para que todos nós estejamos na presença dEle. E quando fechamos nossos olhos para falar com o nosso Deus em nome de Jesus, esse lugar se abre, nós temos acesso livre. Hebreus vai falar que nós temos acesso agora a esse lugar santo pelo novo e pelo vivo caminho, ou pelo vivo e pelo novo caminho, que é Jesus Cristo, o sangue de Jesus. Deus anunciou a vinda do Salvador, até a vinda dele, mais de 700 anos hoje. Ele já veio há mais de 2000 anos, e a mensagem é a mesma. A palavra é a mesma, a palavra do Senhor é maravilhosa, ela é a mesma. Não há incoerência, não há erro, não há equívoco, não há sombra de variação, porque essa mesma palavra ainda é anunciada. Deus ainda estende o seu amor, Deus ainda estende a sua graça, Deus ainda estende o seu favor. Só que agora não envia um profeta. Eu não sou profeta. Eu estou aqui profetizando a palavra. Essa palavra é acessível para você. Mas mais que isso, agora nós temos o Espírito Santo de Deus, o Deus presente conosco, falando, convencendo, mostrando um outro caminho, que possamos entrar por esse caminho. Nessa jornada seremos provados, desafiados. Os inimigos dos mais diversos, talvez não ninguém querendo invadir a sua casa, tomar seus bens, suas posses, destruir a sua família, talvez não é nesse lugar. Nós somos provados nas coisas mais triviais, mais comuns, no trabalho, na família, nas relações interpessoais, no casamento, onde nós somos desafiados a ou nos desesperar, perdemos a confiança em nós mesmos, enlouquecermos, ou a depositar toda a nossa confiança em Deus, confiar em Deus, e estar disposto ao que Ele está para apresentar. Como que para cá Deus foi apresentando caminhos e oportunidades, assim Deus também está agindo no nosso meio. Ele ainda continua a nos dar oportunidades, nos mostrar um novo caminho, pela fé. Começa pela fé. Mas Ele é o mesmo Deus que abre o mar, Ele é o mesmo Deus que faz coisas extraordinárias, Ele é o mesmo Deus, mas começa pela fé. Como é que anda a tua confiança no Senhor? Talvez você diga, essa palavra faz mais sentido para aqueles que ainda não estão no Senhor. Faz sentido sim, faz para todos nós. Como é que está a sua confiança? Tem sido provado? Acredito que sim. Tem sido levado ao limite? Talvez hoje mesmo. Escolha confiar no Senhor. Ele se estende. Ele enviou o profeta. Mas hoje nós temos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está aqui, diz aquele neto, operando em nossos corações. Lembra desse cântico? Dá para cantar? Cadê o Tiago? Dá para cantar? Eu sei que eu improviso aí de última hora. Ajuda aí achando a letra, irmão. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Antigo, hein? Só os... Vocês vão lembrar. É que o cantor aqui não ajuda. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder. Deus quer operar, Deus quer agir, por meio do seu Filho, por meio do seu Espírito. Renda-se ao Senhor. Não lute.
Não busque os seus próprios caminhos, a sua própria estratégia. Eu sei que às vezes a gente quer, eu sei que às vezes a gente acha que a gente quer dar sugestão para Deus, né? Senhor, se o Senhor for por aqui, eu acho que vai dar certo, né? Eu já dei algumas sugestões para Deus. Talvez só eu. Você não. Mas Deus está aberto para esse diálogo. Deus está aberto para essa conversa. Deus está olhando o teu coração, sondando o teu coração. Ainda que a gente haja dessa forma, tentando dar sugestões para Deus, se com o coração quebrantado, Deus nos conduz. Meu filho, não é por aí não. Confie em mim. Vamos louvar a Deus? Fique de pé no seu lugar aí, se você puder. Posso cantar junto? Prometo não estragar. O Espírito Não. Não é, Ajuda a gente com o não tom é esse aí. tom. Eu acho que ficou um pouquinho alto. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos, me ajuda aí, Cintia, corações. Está muito alto ainda, né? Puxa aí, Ti. Tá. Pode ser mais um baixo. O Desculpa, olha, causando. Espírito De Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. De novo. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Sim, teu Espírito está aqui, Senhor, operando, falando, conduzindo a igreja do Senhor. E somos desafiados, ó Deus, nesse fim de ano, nesse novo ciclo que há de se iniciar, nesse novo tempo da igreja do Senhor aqui nesse lugar, e nas nossas vidas também em particular, Senhor, na minha vida, da minha família, a confiar no Teu Filho, Senhor Jesus, no Teu Filho, Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus, que veio de forma extraordinária, nunca jamais feita novamente, única, de uma virgem, de uma mulher, nunca tocada por um homem, separada pelo Senhor, e o próprio Deus veio, viveu a nossa vida, sentiu a nossa dor, sofreu as nossas aflições, e hoje nós podemos dar a oportunidade muito mais do que estar aqui nesse lugar feito por mãos humanas, muito mais do que nesse lugar, é estar na presença do Senhor, e algo ainda mais extraordinário ainda, impensável, é o Senhor estar em nossos corações, e muito mais do que operando em nossos corações, o Senhor quer estar em nossos corações, fazer parte da nossa vida, é o Deus conosco, Deus do nosso meio, Deus caminhando conosco, e nós também queremos caminhar com o Senhor Jesus, queremos caminhar com o Senhor, então nos conduza,
por esses caminhos de desafios, de coisas tão terríveis que acontecem, que não pedimos, e jamais nós imaginamos que iria acontecer e acontece, ó Deus, que sejamos, ó Deus, que possamos escolher o caminho de confiar, de obedecer, de ouvir o conselho do Senhor, de buscar o conselho do Senhor no meio da igreja, do povo, na palavra. E como o apóstolo Paulo diz, colocando todas as nossas orações diante do Senhor, ter paz em Cristo, ter paz. A paz que excede todo entendimento e guarda o meu coração em Jesus, porque é a única coisa que vai ir para a eternidade é o meu coração com Jesus, é o teu coração com Jesus, é a nossa vida particular com Jesus, é a única coisa que vai ficar, e é certeza que nós viveremos. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e o consolo do Espírito esteja sobre você, tua família e tua casa, hoje e para sempre. Amém. Aos nossos amigos que nos visitam, sejam sempre bem-vindos aqui a essa casa de oração, viu? Deus abençoe, meus irmãos, uma boa semana na presença dEle, que possamos estar juntos novamente aqui na próxima semana. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta o teu esplendor, todo o som, toda a cor, seja louvor ao Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. O teu convite diz que há um lugar pra mim, o teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe, o dia que será pra ser